Olá, você está no Pod Brown, um podcast sobre histórias e negócios. Eu sou Mara Brown e você está no formato Colunas do Pod Brown. Comigo, apresentando este episódio, está Cláudia Balsano, nossa colunista de seguros. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Mara. E este é o último episódio da segunda temporada. Temos uma convidada especial para falarmos sobre seguros voltados à cadeia produtiva. Vamos falar de agronegócio. Seja bem-vinda, Joana Onesco. Obrigada. A Joana, ela é diretora operacional da CBC Seguros. Seja bem-vinda. Obrigada. Estamos te estreando no podcast? Sim. A gente adora, né? É ótimo. Estrearmos no podcast. Esse episódio será uma collab com o Campos Gerais Rural no YouTube e o CG Rural lá no Instagram, que é um espaço que aborda assuntos ligados ao agronegócio. Já existe aí há mais de 15 anos o Campos Gerais Rural e você também vai poder ver lá no Campos Gerais Rural esse conteúdo. Então, fique com a gente. Mas não se esquece de se inscrever em nosso canal lá no YouTube, @PodBrown. Você pode acompanhar os nossos conteúdos também em primeira mão lá. Vai lá, ativa o sininho. Os principais trechos dos episódios e outros conteúdos você confere no Instagram, @PodBrown. Então, vai lá, acessa os nossos canais, se você estiver gostando, e manda pra gente também. Compartilha com a gente a sua opinião, porque ela é muito importante. A gente faz tudo aqui com muito carinho, com muito cuidado, né, Cláudia? Pensando, sim, dando uma olhada ali no roteiro, para a gente poder entregar um material de qualidade para vocês. Hoje vamos falar sobre um tema crucial para a economia brasileira: os seguros, que atendem à cadeia produtiva. O agronegócio é responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro e emprega milhões de pessoas em todo o país. Com tamanha importância, proteger esse setor contra riscos é fundamental para garantir a estabilidade econômica e a segurança alimentar. Não é isso, Cláudia? Com certeza, Mara, exatamente isso. O Brasil ele é um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo. E o agronegócio enfrenta diversos riscos. E os seguros rurais são uma ferramenta essencial para mitigar todos esses riscos e assegurar que os produtores possam se recuperar rapidamente caso tenha alguma eventualidade. Para termos uma ideia da relevância dos seguros no agronegócio, em 2023, o mercado de seguros agrícolas no Brasil movimentou mais de 5 bilhões em prêmios. Estamos falando de uma modalidade de seguros que protege o produtor rural contra intempéries climáticas, problemas relacionados à volatilidade do mercado, os maquinários utilizados nas lavouras, na pecuária, dentre outros. E, portanto, é um instrumento de política agrícola, cabendo ao produtor escolher muito bem dentre os seguros disponíveis. Esse ramo é quase um mundo paralelo dos seguros, pois nos deparamos com várias particularidades, as quais fazem toda a diferença, principalmente na hora que o produtor mais precisa, que é a hora de um sinistro. Muito bem, então vamos falar sobre esse assunto que tem muitas dúvidas, né? Que geram... eu que já estive muito ligada ao produtor rural, né? Ali com os canais do Campos Gerais Rural, eu lembro muito bem que é uma coisa cíclica, assim, né? As questões dos problemas no campo, problemas climáticos e tudo que acontece, né, Joana? Exatamente. Você que está ali pertinho também sente isso, essa tensão dos produtores? Sim, nós já tivemos muitos episódios, né, nos longos anos aí, vivenciados nas coberturas aí, indenizações e sinistros, né? Então, várias particularidades, né? Quando acaba que mudando um pouquinho a programação do tempo, algo nesse sentido, a gente já fica, opa, será que vai acontecer alguma coisa, né? Vamos ter acionamento? Com certeza sempre aparece uma coisa ou outra, né?
Cláudia, vocês ficam que nem os produtores, assim, dando uma olhada como é que tá a chuva lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo, que teve um problema lá. Eu lembro os produtores, né, influencia totalmente a agricultura aqui do país, né? Com certeza. A gente tem como praxe acompanhar todos os canais de divulgação de tempo, né? Porque não somente para os seguros de lavoura, mas para os seguros de propriedades, para os seguros de vida animal. Às vezes, quando começa um noticiário, uma informação de um surto de alguma coisa, lá do outro lado, a gente já acende a luz vermelha, amarela, melhor dizendo, aqui para acompanhar, né, e ver a possibilidade do que pode vir a se refletir aqui nas nossas imediações e na carteira de pessoas que nós atendemos. Então, vamos falar sobre o seguro agrícola. A gente fala seguro agrícola, seguro rural, tem as diferenciações, né? Sim. Então, a gente vai falar sobre essas diferenciações. Então, eu tenho algumas questões aqui para a gente seguir, para a gente poder explicar, né, muito bem para quem está nos assistindo ou nos vendo, como é que funciona. E também esse conteúdo vai estar no YouTube do Campos Gerais Rural, lá temos muitos produtores rurais que acompanham, então é legal a gente trazer bem vocês, do dia a dia de vocês, as dúvidas, né, o que pega, né? E uma das questões aqui, quais são os tipos de seguros disponíveis, né? Então, dentro desse setor da cadeia produtiva, são várias modalidades de seguros, né? Isso. Como falamos, é quase um mundo paralelo, né, Joana? Então, o que a gente tem? A gente tem 7 tipos de modelo rural, nem todos eles nós operamos, né? Mas quais são esses 7 tipos de seguro rural? O seguro agrícola, que é o conhecido seguro de lavouras, o seguro pecuário, que é o seguro de vida animal, o seguro aquícola, não temos nenhum desse, né? Não. Até hoje nunca tivemos desse. O seguro de benfeitorias e produtos agropecuários, que essa é a nossa praia, fica inclusive sobre a gestão da Joana. Seguro de penhor rural, que também é a praia da Joana. Seguro florestas e de vida do produtor rural. Digo, é a praia da Joana porque a gente se divide no escritório em células, né? Vocês se dividem lá, Joana? Nós dividimos, né? A Cláudia mais focada no cultivo, né? No cultivo e no pecuário, e eu mais nos ramos alimentares. Isso. Então, Então, vamos lá direto para essa pergunta com relação ao seguro agrícola e o seguro rural. Como é que é a diferença? O seguro rural são esses 7 ramos que a gente acabou de falar. São todos os seguros que envolvem as atividades agropecuaristas. E o seguro agrícola é um deles, que é o seguro específico de lavouras. Na prática, a gente fala seguro agrícola, seguro rural, seguro agrícola, seguro rural, está muito interligado. Do equipamento, do maquinário. E a gente fala da forma com que o cliente esteja entendendo e que a gente esteja entendendo qual é a necessidade dele, né? Na seguradora, cada um desses ramos tem um código, tem um enquadramento, tem um estudo, tem uma característica, que aí entra o nosso papel de bastidor ali, de fazer toda essa assessoria para enquadrar cada coisa no lugar certo. E como é que é? Fácil fazer um seguro hoje, um seguro rural, um seguro agrícola? Porque a gente pensa, né? É uma coisa que é muito, por exemplo, o seguro agrícola, né? A parte da agricultura. Ela está totalmente exposta, né? É uma questão bem complexa. Como é que é para o produtor fazer um seguro dessa modalidade? Aqui cabe, primeiramente, um elogio, um agradecimento, uma gratidão a todos os produtores rurais, né? Que eu acredito que são os empreendedores mais corajosos que nós podemos ter, que têm o seu patrimônio, a sua empresa ao ar livre e totalmente à mercê de algo que não depende da sua vontade. Muito depende, né? Tanto que aqui na nossa região a gente pode destacar todo o avanço tecnológico, todo o avanço de manejo, tanto que somos uma região com destaque não só nacional, como internacional em muitas coisas. Mas, visto o risco que se corre, não é um seguro tão simples assim. Por exemplo, como você perguntou, a questão do seguro de lavouras, né? Que está totalmente exposto.
Existem algumas regras que precisam ser cumpridas, que são aquelas que, digamos assim, reduziriam os riscos, como, por exemplo, desculpe, o zoneamento agrícola. Para se segurar uma lavoura, ela precisa ser 100% implantada de acordo com esse zoneamento agrícola. E o que é o zoneamento agrícola? São recomendações baseadas em estudos, em estatísticas, que vão avaliar o tipo do solo, o tipo da semente, a data que vai ocorrer aquele plantio, e tantas outras questões técnicas que tendem a mitigar a possibilidade de perda caso tenha uma geada, por exemplo, né? Dependendo do estágio que a lavoura esteja, essa geada pode causar mais ou menos danos. E mesmo às vezes cumprindo o zoneamento agrícola, não tem como controlar isso. Então, é indispensável que se cumpra. Como é que o produtor faz essa escolha do tipo de seguro? Como que ele opta, ele tem uma propriedade? Como que ele assegura a propriedade dele? Quando a gente fala de seguro de propriedade, eu passo para Joana discutir um pouquinho com a gente, nos trazer um pouquinho mais, que isso aí faz mais parte do dia a dia dela, a parte de seguro de propriedades. Exatamente. Então, é uma satisfação, né, participar com vocês desse momento informativo, né, trazendo um pouco do nosso dia a dia. Então, quando nós falamos do seguro de propriedade rural, nós estamos falando de um modo geral da proteção para as instalações, né, que se compõem pelas construções e pelo conteúdo do patrimônio rural, né? Seja essa propriedade adquirida por recursos próprios ou seja ela financiada, né? No momento da contratação do seguro, é muito importante determinar o valor atual do bem a ser segurado, né? Além disso, a escolha das importâncias seguradas, ela é fundamental também para um evento futuro, algo nesse sentido. As coberturas nesse segmento, elas são diversas, mas algumas nós incluímos elas como essenciais, né? Que são as coberturas que chamamos de cobertura básica principal, a cobertura de incêndio, raio, explosão. Temos as coberturas acessórias enquadradas pelo vendaval, ciclone, granizo, roubo de bens, danos elétricos, né? Então, nós sempre buscamos, né, entender a realidade do segurado para podermos ofertar um mix de coberturas de acordo, né, com a adaptação do mercado atual, né, as atualizações que se tem, as características, né, da propriedade, assim como a sua principal atividade. E isso nos permite apresentar, né, ofertar ao nosso cliente um produto que venha a reduzir, né, naquele momento mais indesejado, né, que é o sinistro, chamamos de sinistro, a mitigar, né, a reduzir os seus danos e suas perdas, né? E é uma atividade de risco, né? Sim, com certeza. É uma atividade de risco. E com toda essa análise que a gente procura fazer, a gente ainda tem um fator, por vezes, limitante, que é o que as seguradoras aceitam ou não, né? Porque muitas porque pode vezes... ser, tem coisas que não entra, não cabe. A gente pode citar, como exemplo, os 2 últimos anos, né, Joana? Nós tínhamos o cliente com apetite para contratar, ali logo pós-pandemia, pandemia, guerra da Rússia, toda uma situação envolvendo a atividade agrícola e pecuária. E junto em intempéries climáticas, tivemos no ano de 21 e 22 perdas severas de lavoura. E aí nós tínhamos o nosso cliente com a cultura da contratação do seguro, querendo segurar tudo que ele pudesse mais um pouco. E tínhamos um mercado internacional falando, não quero correr risco. Com um freio de mão super puxado, limitando a capacidade de resseguro, porque... Até foi interessante ter tocado nesse assunto aqui agora, porque em todo esse nosso contexto nós não tínhamos falado dessa figurinha, do ressegurador. Nós falamos da seguradora, do segurado, da corretora, e nós temos uma outra parte aí que é esse ressegurador. Como é que é isso?
vamos falar de uma forma também que o nosso público entenda, seria o seguro da seguradora. Sim. É o pai rico. É o pai rico e exigente. Aham. Que não libera mesada só porque tem. Ele avalia bem certinho qual é o risco. Qual que é o risco. Ele não gosta de perder. Então, em situações controversas, né, que nós vivemos, nós tivemos essa situação. Nós tínhamos o cliente com o apetite para contratar o seguro, querendo contratar tudo, os resseguradores limitando ao máximo e as seguradoras movimentando-se para recuperar-se de um período difícil que elas passaram ali no ano de 2020. Então, também não basta querer contratar o seguro. Também tem que saber o que nós conseguimos contratar num determinado momento. E essa questão, né, Joana, se vocês que estão há tanto tempo no mercado, é cíclico, né? Eu lembro de quando eu produzia os conteúdos para o Campo Gerais Rural, que foram alguns anos. Então, tem coisas que se repetem assim, ano a ano, né? Elas vão se repetindo. Outros, depende da safra, né? Mas essa questão de perdas é uma coisa cíclica, é uma coisa que pode acontecer não acontecer numa safra, mas na outra vai acontecer, né? Exatamente. Agora, especificamente no seguro de cultivo, né? Ele já avançou muito nos últimos anos, né? Nós trabalhamos aí há mais de 20 anos, né, Claudinha? Iniciamos lá com muita dificuldade, né? Com produtos, assim, que não muito aceitos pelo mercado, justamente pela taxa, né? E franquias, né, exageradas. Hoje nós temos uma realidade um pouco mais próxima e mais viável da contratação, né? Então, o mercado melhorou bastante. O mercado melhorou muito, abriu-se para isso, e não podemos negar que também estamos numa região muito privilegiada. Né? A região dos Campos Gerais é fortíssima, né? E tudo que acontece reflete aqui diretamente. Exatamente. E a nossa região, ela é muito abençoada, podemos assim dizer, até com a questão das condições climáticas. Então, em anos aí que nós tivemos sinistralidades extremas a nível nacional, aqui na nossa região, por mais perdas que tivemos, é muito menor do que em outras regiões do país. Então, quando nós temos essa vantagem, né, regional, junto também a produtores com essa cultura da contratação do seguro, que nos contribui para a criação de um histórico dentro do mercado, onde as seguradoras, os resseguradores passam a entender de perto como funciona aqui a região, além dos dados de órgãos competentes, né, de modo geral. Isso aí nos proporcionou que aí ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, como a Joana falou, nós conseguimos desenvolver produtos diferenciados, condições diferenciadas, e é o nosso jeitinho diferenciado de atender também, né? Que o seguro ele acaba ajudando nessa gestão de risco do agronegócio em si, né? Sim, eu acredito que ele não ajuda, ele deve fazer parte. Ele deve fazer parte, né? Das políticas agrícolas, ele deve fazer parte do planejamento tático e estratégico, porque apesar de, se eu olhar o valor não ser seguros baratos, né, de baixos custos, se olharmos o que está em jogo em termos de valor segurado, né, de importância segurada e do que se paga, a gente vê que o custo-benefício é extremamente inteligente. Deveria estar na programação de todo produtor. E eu estou vendo aqui nós 3 mulheres falando sobre o agronegócio. Eu estou achando ótimo isso. Não é? Não é? Porque é sempre isso, aquela coisa assim, não, vamos discutir as questões do agronegócio, é sempre vários homens, né? Quando a gente ia para o campo produzir conteúdo, eles também davam uma olhada, assim, será que você tem condição de me atender? Vocês já passaram por algo nesse sentido? Você sabe que nós temos uma super parceira que trabalha conosco, que também diferencia todo esse nosso papel. Nós temos uma engenheira agrônoma da corretora, né? É uma terceirizada nossa parceira, Adriane de Bur, uma profissional excelente. Tem que chamar ela a próxima vez aqui, que é para compor o quarteto aqui. Exatamente. E ela é de uma postura, de uma inteligência, de uma capacidade, de um conhecimento que dentro disso que você está falando,
também um símbolo do real empoderamento feminino e do posicionamento feminino, porque ela faz e trabalha com perícias, com vistorias. Para nós, no escritório, às vezes a gente fala que ela é nosso advogado do diabo, né? Porque o produtor fala uma coisa, o perito da seguradora fala outra, e daí o que a gente faz? Manda a Adriana pro campo. Você vai lá e resolva. E aí a Adriana vai lá e vai traduzir o que é que está realmente acontecendo. E isso faz uma diferença absurda, porque aí ela nos traz o ponto de vista técnico, né? Aonde nós temos que ter a justiça, a imparcialidade e o correto sendo colocado em prática. Então, como já falamos em outros episódios aqui, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Ninguém é especialista em tudo. E aí é que faz todo esse processo ser diferenciado. Mas é interessante, eu até destaco isso, não estava inclusive no nosso roteiro, eu destaco isso porque alguma coisa eu tenho que pular do roteiro. Mas por conta de que a gente conversando aqui, eu me atentei sobre isso. Porque não é uma coisa assim, mulher já está em todos os lugares, e tarará. Ok, a mulher está em todos os lugares, mas a gente sabe que alguns setores, eles são mais masculinos, né? Eles, muitas vezes... Tradicionalmente, né? Tradicionalmente, às vezes até tem aquele olhar, né? Mas será que você tem condição, né? E tudo mais. Por isso que eu até trago isso, porque eu acho genial, assim, as mulheres estarem mais à frente desse setor, né? Sim. E vocês são... E no setor de seguro, ele também avançou bastante, né, Cláudia? Da questão vamos dizer, do volume feminino, né, que a gente põe. Porque antigamente, as reuniões, os encontros, os treinamentos, era quase que 90%. Se não mais, né? Se não mais. Muito bom. Porque a maioria... Nós temos, acho que, de seguradoras, nós temos uma única CEO, né, mulher. Somente uma. No mercado de seguradoras, né? Exato. Hoje em dia, quando a gente vai nos eventos de seguro, congressos, conferências, workshops, não somos mais em uma, duas. Já temos uma quantidade relevante. Maior. Eu percebo também no grupo de mulheres produtoras, como elas são fortes, como elas estão... se unindo, né, para movimentar. Na isso nossa é muito região, legal. A gente percebe um movimento muito forte. Muito forte das mulheres do agronegócio que nos honra muito. Precisamos fazer um bate-papo com essas mulheres, né, trazer para entender como é que está a vida delas no campo. Então, você que está nos vendo, nos assistindo, e você é produtora rural, produtor rural e está aí no campo, esse é um espaço que a gente vai trazer mais assuntos ligados ao seguro e várias questões que a gente possa trazer para responder, né? Dúvidas de vocês. Então, fique ligado aí, que a gente está trazendo muitas coisas. A gente fez esse adendo aqui até para lembrar sobre essa questão, que é uma questão interessante. E eu percebo muito, realmente, muitas produtoras assumindo as propriedades, né? E gerindo as propriedades, que não é fácil, é difícil, né? Porque tem filhos, tem outras coisas que tem que fazer. Eu acompanhei também algumas produtoras que perderam o esposo e tiveram que, de repente, assumir tudo, né? Então, isso é uma questão que é difícil para ela, mas acaba sendo mais fácil quando existe uma aceitação maior, né? Quando as coisas passam a ser mais natural, né? O que temos mais? O que precisamos? O que nós esquecemos, Cláudia? Eu acredito que hoje a gente está muito de parabéns. Nós estamos de parabéns, né? Estamos. Hoje a gente está seguindo o roteiro. Hoje... Isso é uma coisa que a gente acaba não fazendo. A gente chama a pessoa aqui, daí de repente ela fica ali procurando o roteiro e a gente está falando totalmente outra coisa. Eu percebi alguma coisinha aqui. Você percebeu, Joana? Joana, e você, me conte. Alguma coisa a gente deixou de destacar que você acha que seria interessante? Então, veja, o que eu posso dizer, assim, que o seguro rural, ele é uma das ferramentas mais importantes da política, vamos dizer, da política agrícola. Sim. Né? Ele protege os produtores de toda a cadeia produtiva, né? Na qual
nós dependemos direta e indiretamente deles, né? Nesse sentido, ter um plano, né, estratégico da atividade agrícola, agropecuária, né, vamos falar assim, que se contrate um seguro específico numa modalidade correta que abranja ali, ele vai ter a possibilidade de mitigar, né, os danos previstos, né, os imprevistos, né, que possam ocorrer. E além disso, o seguro, ele não se atém só à cadeia produtiva, né? Ele abrange, além disso, ele estende-se a assegurar a família do produtor, né? Aos garantidores de financiamentos, né? Aos seus investidores, aos seus parceiros de negócio. Então, eu acho que é uma ferramenta, assim, um instrumento indispensável aí para, né, para a manutenção, né, e a saúde desse segmento, desse setor. Contribui, inclusive, para a ausência de políticas né? voltadas para o meio, porque esse já é um outro episódio, né? A gente chamar os produtores para falar. Eu tenho alguns nomes para sugerir que a gente pode fazer. Isso. Então vamos, que eu acho que dá um bate-papo legal. Vocês mandem sugestões, inclusive, para a gente estar discutindo aqui sobre esse assunto. Então é isso, né, Cláudia? Com certeza, Mara. Esperamos ter contribuído com algo que traga esclarecimento de dúvidas, que agregue um pouco mais na vida do produtor, também dos profissionais que trabalham nessa área, né? Engenheiros agrônomos, procuramos sempre estar muito próximos às assistências técnicas de campo, que também acabam sendo, além de assistência técnica, também um assessor, um consultor do produtor. Agradecemos mais uma vez a participação dessa segunda temporada, que trouxe muito mais conhecimento técnico, muito mais assunto direto sobre o seguro, e esperaremos o lançamento da terceira. Terceira temporada vem, olha, a gente vai já começar respondendo as perguntas de vocês. Então, vamos estimular aí a participação. Se você quiser participar também, manda pra gente aí, quem sabe você vem aqui no estúdio, né? Exatamente. Participar com a gente. Então, muitas possibilidades. Obrigada, Joana. Obrigada a vocês pela oportunidade, meninas. Né? Estamos aí para futuras participações. Nós vamos trazê-la, que é para ela... Isso aqui é que nem mosquitinha de seguro. A gente resiste para vir. Depois que a gente vem, a gente... Não quer mais sair. Não precisa convidar 2 vezes, que a gente já tá chegando. E o podcast, ele é um formato que é muito gostoso, né? Ele aproxima, a gente... traz eu, por exemplo, né, como jornalista aqui, eu não me coloco como jornalista, eu me coloco como Mara mesmo, onde eu estou aprendendo, né, com todos que vêm aqui. E essa troca é muito legal, porque a gente não é fake, né? A gente está aqui, eu não sei o que é isso, e a gente vai procurar. Vou dar uma olhadinha na colinha, a gente vai lá e estrutura. É vida real. É vida real mesmo. É vida real. Essa tua simpatia, contigo. Ai, que bom. Então, e eu adoro estrear quem nunca participou de um podcast, porque tem que participar, né? Exato. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a vocês. Agradeço a você, Cláudia, pela tua confiança aqui no Pod, no meu trabalho, em tudo que a gente pensa e desenvolve, né? A gente sabe que não é fácil a gente colocar um projeto em prática. As pessoas precisam acreditar, né? Acreditar que ele é possível, acreditar que ele será viável. E eu estou muito feliz com a entrega, com todos os teus conteúdos. E os cortes estão maravilhosos. Eu só tenho a agradecer a tua participação na segunda temporada e já te colocar aqui, já te chamar, vocês mandem aí para que haja novamente na terceira temporada. A gente vai falar sobre seguro e trazer um pouco mais de informação. Muito obrigada, Mara. Muito obrigada, e foi uma excelente experiência, mais essa, e esperaremos a terceira. Então é isso, gente. Chegamos ao final deste episódio da coluna da segunda temporada, essa coluna de seguros, onde a gente trouxe informações ligadas ao meio de seguro. Se você tiver dúvidas, então, reforçando, mande para a gente vem na terceira temporada já respondendo as perguntas de vocês, ampliando os horizontes para que a gente possa evoluir nessas informações. E se você ainda não nos segue, vai lá no YouTube, tem o episódio completo no YouTube. Ativa o sininho lá para você receber em primeira mão, né, os nossos conteúdos. No Instagram, no Facebook, você acompanha os cortes,
os conteúdos que a gente produz fora do estúdio. Vamos ter alguns conteúdos interessantes fora do estúdio, viu? Será surpresa. E é isso. Eu agradeço muito a sua companhia, porque você ter estado até aqui, né? Acompanhado todo esse processo que a gente fez até aqui. Te convidar para continuar nos seguindo, para continuar nos acompanhando e que a terceira temporada está aí chegando já recheada de coisas. Um ótimo dia para vocês. Espero que vocês tenham uma semana produtiva e que, né, o restante seja muito produtivo. Já estamos falando aqui em produtividade, né? E é isso. Até a próxima. Beijo.